Olá, olá, como vai? Na apresentação de hoje vamos falar de margem de contribuição. Além de margem de contribuição, vamos passear por alguns conceitos, como o conceito de despesa fixa, despesa variável, break-even, fluxo de caixa e até mesmo lucro. Uma coisa interessante quando a gente fala de lucro é para entender a diferença de margem de contribuição e lucro, onde que elas se relacionam e no que elas são diferentes, para a gente não misturar conceitos aqui, tá bom? E para explicar tudo isso, claro, vou usar aqui um balde com água. Ficou curioso aí, curiosa para saber como que a gente consegue falar de margem de contribuição e um balde de água? Vamos lá então para a apresentação que você vai ver como que isso funciona. Mas antes, essa apresentação aqui é um oferecimento da Magic. A Magic é uma empresa de controle de estoque inteligente. Você integrando a sua empresa Magic, você vai começar a olhar para o seu estoque de uma forma como você nunca viu antes. Clareza em resultado, clareza em análise, dados de uma forma muito interessante que vão tornar a sua empresa muito mais produtiva, porque uma empresa de varejo, o estoque é o centro das atenções, é um dos maiores patrimônios da empresa e a Magic faz isso com maestria. Dá para você um olhar claro sobre o seu estoque, tá bem? Obrigado, Magic. Vamos começar a apresentação então, vamos lá. Como eu disse, vamos usar aqui uma metáfora de um balde, até para explicar e para ficar claro o conceito de margem de contribuição e como eu falei também, alguns conceitos relacionados, como o lucro, por exemplo. Mas o que é? Como que funciona a ideia do balde, né? Eu quero que você enxergue uma venda como se fosse um balde, e essa venda, né, ela é a água que entra nesse balde, né? E é claro, quando a venda é como se você abrisse a mangueirinha, abrisse essa torneira e começasse a deixar cair água dentro do balde, né? Então, dependendo do volume da venda, é o tempo que você abre e fecha essa torneira quando acontecer uma venda, tá bom? Então, essa venda você, dependendo do tempo que ela fica, ela vai enchendo esse balde, né? Dependendo do tanto de água que ela traz, ela vai enchendo esse balde até chegar ao ponto de transbordar esse balde. Transformando isso em conceitos, o balde, né, o tamanho do balde, ele é determinado por alguns componentes que estão dentro de uma venda, né? Aqui eu coloquei custo do produto vendido, imposto sobre venda, comissão do marketplace. Geralmente eu vou usar aqui um exemplo de marketplace, então comissão que você paga para o marketplace e o frete. Pensa comigo, para você fazer transbordar esse balde, a água que cai dentro, né, o que uma venda gera tem que ser maior do que o custo do produto, o imposto, a comissão e o frete. Se o volume que a venda trouxe for maior que isso, o balde transborda. Então, a venda tem que ser perceber que existe um custo daquele produto que você está vendendo, tem um custo do imposto sobre aquela venda que está acontecendo, comissão do marketplace e um frete que você paga. E aí, a partir desse momento, começa a transbordar. O que vier depois, que transbordar esse balde, é o que a gente chama de margem de contribuição. Então, de novo, de toda a venda que é simbolizada pela água, né, de todo o valor financeiro que uma venda arrecada, ela tem que primeiro pagar as despesas variáveis, as despesas relacionadas àquela venda, e aí sim, o que transbordar, o que sobrar desse balde, é a margem de contribuição. Um exemplo aqui, ó. Então, 100% da venda, né? Então todo o valor da venda, você tem 47% de custo de produto, 7% de imposto, 14% de comissão, 15% de frete, e aí sobrou ainda uma margem de contribuição de 17%. Então, 17% da água que entrou no balde transbordou, e aí ela simboliza aqui, esse transbordamento é a margem de contribuição, que nesse exemplo aqui ficou em 17%. E, como eu falei, é um exemplo, então, uma venda, por exemplo, que aconteceu, uma venda que gerou 17% de margem de contribuição. Você tem vendas onde a entrada de água aqui está simbolizada, né? Ou seja, a entrada financeira é grande, as despesas são pequenas, você vê aqui, ó, um balde bem menorzinho, ou seja, o custo do produto é menor, o frete é menor, de repente a comissão é menor ou o imposto é menor. Tudo isso faz com que o tamanho desse balde diminua
né? E de repente o ticket médio é alto, o que faz com que esse tanto de água que entre seja grande. O resultado disso transborda mais, né? Então, com tanta água, o balde encheu rápido e transbordou bastante. Tem bastante água aqui, no caso aqui, 28% de margem de contribuição. Como também tem outros casos que o balde é gigante, o balde é muito grande, né? E o ticket médio é pequeno. Então, são produtos que colocam pouca água para dentro, né? Colocam pouco capital para dentro, e eles têm que encher um balde muito grande. Então o percentual do custo é muito grande, o imposto pago é muito grande, de repente a comissão percentual é muito grande perto do valor do produto, o frete é um frete muito caro, o produto valor pequeno e o frete muito caro, ou seja, você faz um esforço danado para encher aquele baldão, e o que transborda, nesse exemplo aqui, 6%, transbordou bem pouquinho, né? Apesar de ter acontecido venda. E tem casos piores ainda, presta atenção. De repente um erro de cálculo, alguma coisa assim, faz com que, mesmo você vendendo, você não consegue margem de contribuição, ou seja, o valor que você colocou para dentro, né, a quantidade de água que você colocou para dentro daquele balde, não foi suficiente para fazer ele transbordar, né, e gerar, no caso, a margem de contribuição. Aqui eu citei alguns exemplos, né, e aí vem as perguntas, né? Qual é a margem ideal? Aqui, lembrando, aqui nós falamos de margem 17, margem 28, margem 6, até uma margem 0. Isso aqui a gente vai até desconsiderar, deixei aqui só como um exemplo. Mas qual é a margem ideal? Né? A margem X é boa? Né? Vamos olhar aqui, margem 17 é boa, margem 6 é bom, margem 28 é boa? Essas perguntas, elas surgem geralmente quando a gente ainda não pegou a ideia do que é margem de contribuição. Não existe uma margem de contribuição boa ou ruim simplesmente analisando o número. 16 é bom, 6 é ruim. Isso depende muito do produto que você vende, depende muito do volume desse produto, né? E depende, claro, principalmente que nós vamos ver agora, depende do tamanho da sua empresa, do tanto de despesa fixa que você vai ter que alimentar com essa margem de contribuição, né? Vamos então para o próximo slide, até para entender por que a margem de contribuição recebeu esse nome, do que ela contribui para chamar margem de contribuição. Então, voltamos aqui. Anulei aquele 0% de margem, mas aqui eu dei... Vamos considerar que são 3 produtos diferentes. Um produto que gera 17% de margem de contribuição, outro 28% e o outro 6%. Tá bem? O que acontece com essa margem de contribuição? No que ela contribui? Ela contribui num balde maior, que é o balde de despesas fixas da empresa. Então, da mesma forma lá, que quando há uma venda, ou seja, a torneirinha abre, começa a cair água, ela tem que sobressair sobre custo do produto, comissão, frete, imposto. Aqui você tem um balde maior, que é para onde essas despesas, essa margem de contribuição vai. Então, esse balde também grandão, ele é subdividido, né? Geralmente, eu estou colocando aqui alguns exemplos, né? Aluguel, folha de pagamento, propaganda, luz, água, internet. São despesas essas que você vai ter que arcar com ela, vendendo ou não. Então, digamos que você alugou um galpão, você contratou uma pessoa, você fez propaganda, tanto folhetos quanto fez ads, propagandas online, pagou lá a estrutura de água, luz, internet, ou seja, você montou a sua empresa e começou a investir para atrair clientes. Vendendo ou não vendendo, você tem um compromisso de, no final do mês, arcar com todas essas despesas. Mas eu não vendi nada. Ou seja, minha propaganda não surtiu efeito, eu errei, meu custo, meu acosto foi gigantesco, não deu certo, meu público-alvo eu errei, então gastei dinheiro com propaganda e não gerou uma venda sequer. Você vai ter que pagar a propaganda. Mas o meu aluguel, eu nem estou usando todo o galpão, estou usando apenas um pedaço. Você vai ter que pagar o aluguel. E assim por diante. Então, são despesas que, independente se você vendeu ou não, você tem o compromisso de pagá-las até o final do seu ciclo do mês, né? E aí que tá.
a margem de contribuição ela vai contribuir para encher esse grande balde aqui. E ela vai ter que ser o suficiente para você ir suprindo e pagando essas despesas até chegar no que é chamado de break-even, né? É quando todas as suas margens de contribuição elas foram suficientes para encher esse balde, ou seja, para pagar todas as despesas fixas. Dali para frente, o que transborda é lucro da empresa. Então, vamos entender como que funciona esse negócio. De novo, nós estamos lá com os produtos, cada produto, cada linha ou cada canal de venda contribuindo com a sua margem de contribuição. Então, cada um transbordando, uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, outros na média, mas todos ali contribuindo de forma positiva. Essas margens elas vão se acumular, né? Você vai pegar, então cada rodada que acontecer dessas margens de contribuição, elas vão começar a contribuir, assim que diz o nome, e aí essa margem de contribuição vai servir para encher esse baldão maior, que é o balde das suas despesas fixas. E esse baldão vai enchendo, como eu disse, vai suprindo as necessidades, ou até aqui você não teve lucro algum, porque tudo que você conseguiu foi para pagar suas despesas, e de repente você chega no limite, que é onde você bate o ponto de equilíbrio, ou break-even point, que é o ponto de onde as suas despesas fixas foram pagas, e dali para cima, o que sobrar é lucro. Então, de novo, medida que você vai vendendo, você vai acumulando margem de contribuição, e aí onde eu falo, a margem é boa ou ruim, não sei. De repente, essa margem desse produto aqui, ou desse canal, que a gente viu, é 6%. Mas o giro dele é tão intenso que ele coloca mais água para dentro, ou seja, ele coloca mais margem do que esse produto aqui que sobra bastante água. Porque esse aqui, de repente, enquanto vende um produto desse daqui, eu vendo 100 produtos desse. Então, quando aquela pergunta lá, qual a margem ideal? Minha margem X é boa, Y é melhor? Depende, cara, depende. Depende do giro, depende, enfim, de várias outras coisas, né? Mas aqui você viu um exemplo de que a soma dessas margens, você chega ao break-even e aí chega a esse grande objetivo de toda empresa do varejo, que é sobrar lucro. Então, a venda que faz acontecer, que começa toda essa cascata, né, onde faz entrar capital lá em cima, essa venda ela precisa suprir a sua primeira demanda, que são as despesas variáveis. Então, toda a venda ela precisa ser superior às suas vendas variáveis ali geradas pela venda. Então, sendo superior, ela vai gerar margem de contribuição. Gerou margem de contribuição. Essa margem de contribuição tem que superar agora as despesas fixas para que ela chegue no break-even, que é onde o baldão aqui se completou, e o sonho de toda empresa, que é o lucro. Ok? Então, tudo começa lá em cima com a venda, depois ela vem completando, enchendo os canais, contribuindo para que a gente gere lucro. E a velocidade que isso acontece é o que chama de fluxo de caixa. Então, quanto mais rápido você fizer isso, principalmente se você fizer isso tão rápido que não deu tempo nem de pagar seu fornecedor de volta ainda, ou seja, enquanto você tem um prazo para pagar seus fornecedores, você consegue gerar esse fluxo, né? Gerar esse lucro, gerar essa água, fazer ela transbordar. Quanto mais rápido você conseguir, melhor a sua empresa vai estar na questão de capital, de fluxo de caixa, de capital de giro, necessidade de capital de giro. Quanto mais lento é esse processo aqui, né? Versus quanto mais rápido você tem que pagar seus fornecedores, pior a sua empresa é na questão de fluxo. Né? Entenda isso, já que é água, né? Então o fluxo, quanto mais rápido esse fluxo acontecer, quanto maior o volume desse fluxo, melhor para a sua empresa. Quanto mais lento, quanto menor o volume, pior para a sua empresa. De modo geral, é claro. E o grande objetivo, né, é que a sua empresa transborde cada vez mais, que ela tenha cada vez mais lucros e lucros e lucros, que é o que vai determinar a saúde financeira da sua empresa. Né? Entenda que esse fluxo ele acontece você querendo ou não. Né? Vai depender da sua inteligência, da sua sabedoria, da sua vontade de buscar conhecimento em precificar de maneira correta, buscar bons fornecedores, organizar a sua operação para que você tenha uma operação enxuta, lembra? Da mesma forma
que aquele baldinho pequeno lá do produto, das despesas variáveis. Da mesma forma que você, se você conseguir pagar um produto bem, se você conseguir negociar uma comissão com o marketplace, ou se o seu enquadramento fiscal permitir que você pague pouco imposto, ou negociação de frete, tudo isso vai fazer com que você diminua o tamanho daquele balde, fique mais fácil transbordar, né? Fique mais fácil gerar margem de contribuição. Da mesma forma, lá embaixo, aquele baldão, que são das despesas fixas da sua empresa, quanto menos despesa fixa você tiver, quanto mais enxuto você for, mais cuidadoso ali de não pagar um aluguel tão caro perto da sua operação, não ter uma folha de pagamento muito gorda. Os processos, se você otimizar os processos, você consegue manter aquele balde sempre pequeno e, por consequência, mais fácil de transbordar, mais fácil de você gerar lucro, né? E tudo relacionado ao estoque. Até mesmo a Magic sendo a embaixadora dessa apresentação aqui. Por quê? Porque numa empresa de varejo, o core ali é o estoque, o centro das atenções é o estoque. Perceba, tudo começa com uma venda lá em cima. O que é a venda? A venda é justamente o giro dessa mercadoria, né? E depois você tem que precificar correto aquele produto para você transbordar aquele primeiro balde. Depois você tem que ter uma estrutura de estocagem, uma estrutura de manejamento ali do seu estoque enxuta para que aquele balde maior seja cada vez menor. Ou seja, a gestão de estoque não é só marcar o estoque quanto que você tem, mas gerir assim a hora que você tem que comprar, a quantidade que você tem que comprar, quais os produtos que você tem que comprar. Isso tem que ser feito com muita destreza, porque faz parte do core, da espinha dorsal da sua empresa, né? Que é o estoque, né? Para uma empresa de varejo, a espinha dorsal é o estoque. Tratando bem do estoque, você vai estar tratando bem do dinheiro da sua empresa e fazendo aquele fluxo todo acontecer. Espero que de alguma forma essa apresentação tenha te esclarecido alguma informação, que tenha te entregue mais conhecimento sobre o fluxo de uma empresa, principalmente uma empresa de varejo, e que isso ajude você aí na sua operação, tá bem? Mais uma vez, um oferecimento foi da Magic, um sistema de estoque inteligente que vai transformar a sua visão e o seu controle do seu maior patrimônio aí na sua empresa de varejo, que é o seu estoque. Fico por aqui, agradeço a você que ficou comigo até agora. Fique à vontade em fazer comentários, entrar em contato. O objetivo dessa apresentação é entregar para você o máximo de informação possível, mas também colher o seu feedback e de alguma forma receber aí o seu feedback para que a gente aprimore e também possa te ajudar em alguma questão que foi levantada aqui na apresentação. Abraço, boas vendas e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.